Não é a voz que clama. É isso. É a voz. Bom, João está dizendo, eu não estou clamando o que eu quero. Os príncipes morreram, que caiu fogo do céu. Eles se levantaram contra a coisa. Quando foi com Arão e Miriam naquele levante de Números 12, mais 70 mil. Depois com Corá, Datã e Abirão, mais uns mil ali que a terra abriu e engoliu. Então o que Deus foi fazendo? Já que eu não vou, ele me pediu, eu não vou matar todo mundo de uma vez. Mas ele já está com 80 e tanto, está com quase 100. Ele não vai perceber se eu for matando a prestação. E foi o que Deus fez. Deus foi matando aquele pessoal que estava rebelde. Pode ver, aos pouquinhos que Moisés nem percebeu. Quando ele viu, só estavam os filhos. Só que os filhos faziam o que era certo. Entendeu? Dos velhos só ficou o Josué e o Caleb, que vieram de espiar a terra, né? Foram 12, né? Que espiaram a terra. Josué aprendeu tanto essa lição, que quando foi a vez dele de enviar os espias, só enviou 2. Falou, não, eu descobri que enviar muita gente dá ruim. É melhor que sejam de 2 em 2, né? Jesus usou essa frase. Eu não vou enviar só 2, porque se um duvidar, tem o outro. Mas como eu vou enviar 2 da mesma tribo, eles não vão trazer uma má notícia. Então, só o Josué e o Caleb que sobrou dos antigos. E os filhos de Israel vão herdar a terra. E o Josué, que era o diácono de Moisés, não podia deixar a palavra fora da boca dele para cuidar de produzir uma prosperidade no seu caminho. Tá? Por quê? Porque onde ele andava, tudo que ele fizesse ia prosperar, nos dando a entender que o maior sucesso da nossa vida não está nas coisas, está na gente. Então, tudo que você fizer com a palavra de Deus na tua boca, teu caminho vai prosperar. É isso que Moisés deixou no livro e Deus disse para o Josué, não tira da tua boca, ou seja, tenha isso sempre na tua mente, para que saia da tua boca uma palavra que prospere o teu caminho, porque agora você é o líder. A gente sabe que ele tremeu, que ele teve uma grande dificuldade de aceitar essa missão, mas ele era o homem da vez. E mesmo com tanto temor e tremor, aceitou aquele cargo, vai sair de diácono para líder e fez cumprir ali o seu ministério. Então, a palavra é o alimento da vida do diácono. A palavra de Deus é o alimento da vida do diácono. Ele precisa cultivar a leitura bíblica diária, certo? Nós, como diáconos, precisamos ter uma vida de leitura bíblica, não tirar a palavra dos nossos lábios. Esse quer ver um texto que a gente lê rápido demais, que está em Romanos. A gente lê ele muito rápido, que diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir, como é que é o resto? É isso que a gente é. Está escrito assim, ó, e ouvir pela, e não ouvir a. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e não a palavra. Mas você crê. Entendeu? É só que Jesus diz assim, ó, Jesus disse, Pedro, você crê em mim. Eles não. Então vocês têm que ser melhor. Exemplo de vida devocional. Exemplo de vida devocional. Vamos lá. Cultivar leitura bíblica diária. Cultivar leitura bíblica diária. Eu quero ler um texto, na verdade nós vamos ler 2, para eu falar um negócio aqui baseado nisso. O salmista fala no Salmo 1, verso 2, vamos ler. Essa questão de cultivar a leitura bíblica diária. Cultivar a leitura bíblica diária. Salmos 1, verso 2. Quem encontrar tem a vontade de ler? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está aí a cultivação da leitura
diária. E você sabe que o versículo, ele não começa aí. Mas aí é o âmago dele, o topo dele, né? Que é a lei do Senhor, a palavra de Deus. Então, bem-aventurado quer dizer feliz, contente, realizado. É o homem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem assenta em roda de escarnecedores. Por quê? Porque ele tem seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Então, a palavra de Deus, ela não é para uma leitura como se lê uma revista ou se lê um jornal. É um exame ou é uma meditação, tá? Uma meditação é muito curto, é algo para eu li e aquilo falou comigo durante todo o meu dia. Mas o exame, como Jesus disse, examinai a Escritura, porque nela consta a vida eterna e ela fala de mim. Então, são duas coisas que uma meditação não vai trazer à luz aos nossos olhos. O quê? A vida detalhada de Jesus e a vida eterna. Então, Jesus diz que isso só se acha quando você examina as Escrituras e isso demanda tempo. Então, o ministro, a partir do diácono até o pastor, e aqui, como estamos falando do diácono, precisa dar tempo para a palavra de Deus. A sua vida precisa ter tempo, durante suas 24 horas, tempo para a palavra de Deus. É de suma importância que nós tenhamos o tempo para a palavra de Deus, a fim de que ela nos ilumine, que ela nos mostre uma luz, numa revelação. E o exemplo, como eu dei, a vida detalhada de Jesus e a vida eterna são dois assuntos que você não resolve em 5 minutos. Tá? Então você precisa dar tempo para a palavra de Deus, como o salmista falou. Josué capítulo 1, vamos ler, versículo 8. Josué capítulo 1, verso 8. O livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e tão prudentemente te conduzirás. Ou seja, nós encontramos de novo algo similar, né, ao versículo dos Salmos. Dia e noite, a palavra precisa estar na boca do diácono. Né? O diácono de Moisés era o Josué. O trabalhador de Moisés era o Josué, que em nenhum momento soube que seria seu substituto em vida, só soube quando Moisés morreu. Né? E então, ele sempre se esforçou para fazer o que era certo. Aí Deus vem e diz assim: não aparte este livro da tua boca. Não estava falando do rolo ou das tábuas que estava dentro da arca, mas de um livro que Moisés confeccionou, de tudo que eles passaram de pai para filho durante 40 anos no deserto, porque esse exato momento de Josué 1 é o fim de 40 anos no deserto, onde todos os pais morreram no deserto. Daí a expressão: tu farás os filhos de Israel herdar a terra. Deus está falando com Josué. Sempre que Deus falava com Moisés, Deus dizia assim: tu farás com que esse povo herde a terra. Aquele povo eram os pais. Os pais morreram no deserto durante 40 anos. Deus queria fazer isso num dia só. Foi a intercessão de Moisés que impediu. Porque Deus disse assim: fica de lado, eu vou matar toda essa gente, de você eu vou fazer uma nação nova. Porque eu não gosto desse povo. Esse povo trata você de qualquer jeito. Esse povo chamou o meu maná de coisa vil. Aí Deus disse: não, Moisés disse: o que as nações ao redor vai dizer? Que o Senhor é brutal, o Senhor livra do Egito e mata no deserto. Vida de oração pessoal e intercessora. Isso. Aqui, a gente pode resumir exatamente como está aqui: práticas. Práticas. Não pode ser esporádico na vida do diácono o jejum e a consagração da sua vida. A
sua consagração. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu tenho uma vida corrida. Irmão, eu sempre costumo dizer que Jesus não chama, me perdoa a palavra que eu vou usar, Jesus não chama vagabundo. Você está trabalhando muito, é por isso que ele te chamou. Você tem responsabilidade com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua casa, por isso que ele te chamou. Você está entendendo? Jesus tem responsabilidade com quem tem responsabilidade. O escritor aos Hebreus usa uma palavra assim, ó, isso é Deus falando, que ele bate nos filhos e só açoita quem ele ama. Se você vê um obreiro pintando 7 e nada acontece com ele, chega à conclusão, não é filho de Deus. Por quê? Porque Paulo usa uma palavra que a gente lê todo domingo de ceia. Todo domingo de ceia. Não. Jesus disse assim, Jesus disse assim, que ele nos corrige para não nos condenar com o mundo. E essa correção é na pancada, meu irmão. É na varada, nas canelas da ovelha. É a cajadada para rachar na coluna. Está entendendo? Porque se tem alguém que tem estrutura, é o obreiro. Se tem alguém que tem a carcaça firme, é o obreiro. Se você conhecer um obreiro dodói, se você conhecer um obreiro que não aguenta uma chamada, ele não pode ser obreiro. Ele não pode ser obreiro. Por quê? Presta atenção. Jesus só vai corrigir os filhos de Deus. E Deus ama os filhos. E corrige para o mundo não condenar. Paulo disse assim, se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Para não cair no farisaísmo de ver um cisco no seu olho e não ver uma trave no meu. Entendeu? Então, nós precisamos que nosso jejum e consagração seja uma prática. Um dia Jesus disse a Pedro assim, olha, Pedro, se a sua justiça não exceder, ou seja, não for maior que a dos fariseus, você não pode entrar no reino de Deus. Aí Pedro entrou em parafuso. Aí ele disse, mas mestre, Jesus disse, é desse jeito. Mas por quê? Aí Jesus disse assim, eles têm uma mulher só. Eles dão o seu jejum 4 dias da semana. Estudam 6. E no 7º consagram. E estão em constante contato com o caráter, ok? Não os seus dons. Impossível, vou repetir, é impossível um mau caráter ser cheio do Espírito Santo. Tá? Podemos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vocês trouxeram o Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e verso 3. A gente já leu isso aqui, eu só vou relembrar. Tá? Para que fique claro, se vocês quiserem anotar isso, é importante, nunca esqueçam. Pastor, mas se eu conhecer uma pessoa, uma figura, que o testemunho dele não é bom, mas ele tem um dom, eu vejo que se manifesta um dom nele. Deus nunca vai lançar em rosto o que ele deu um dia. Deus não toma de ninguém o que ele deu um dia. Está aí Satanás para nos deixar bem cientes disso. Deus não tirou nenhum dos poderes do querubim. Ele continua sendo querubim. O diabo não tem chifre, não tem rabo. Compara com isso. Isso é uma cultura que veio da África, quando os portugueses ancoraram no Recife e em Salvador. Os navios negreiros, que vieram para o nosso país, ali trouxeram essa cultura. O misticismo dos portugueses e as danças da África, daí a capoeira se torna inteiramente brasileira. Tá? A capoeira tem o seu batismo em pelo menos 5 demônios. A gente, nossa cultura fala isso, só que eles chamam de orixás, mas isso não vem ao caso hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o diabo tem os mesmos poderes do dia que ele foi banido do céu. Nada dele foi tirado, nada. Tá? A Bíblia diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. É a menção do seu brilho, do seu poder e tudo mais. Homicida desde o princípio, Jesus dá alguns destaques do seu poder, é o mesmo até hoje. Conhece cada ponto fraco de cada ser humano nesse mundo, desde Adão até hoje. Tá? Por isso que Paulo diz que, se for possível, ele engana até os que são de Deus. Se for possível.
Aí ele vai tentar, é o que ele está querendo dizer. Então, você encontrar uma figura que não tem temor a Deus, brinca com o Evangelho, mas se canta parece que o fogo cai, se prega parece que o negócio dá bom. Mas Deus nunca lança em rosto o que ele deu, não. Ele deu um dia, o cara se desvirtuou, vai continuar com o dom ali, mas contudo vai perder sua salvação. Né? Contudo vai perder sua salvação. Por isso que a Bíblia diz. Não entendi. A Bíblia fala, apartar de mim, eu não te escondeço. Esse texto retrata bem, obrigado, a pessoa que não teve com Deus nenhuma relação. Essa palavra não te conheço, tá? A gente está falando de Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Todo ele. Então, essa palavra não te conheço é a mesma palavra de uma correlação de um marido com a sua esposa. Você quer ver um exemplo? Abre comigo sua Bíblia para você ver. Mas vamos lá no começo, Gênesis 4, apesar de ser um hebraico, mas é a mesma conotação que o grego. Gênesis 4:1. Olha como é que está escrito. Lê aí quem achar, por favor. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcançai o Senhor com vara. Está vendo que disse, conheceu Adão, a sua mulher, Eva? Esse conheceu não é que estão se vendo pela primeira vez. Isso é uma relação. Tá? Aí Jesus disse assim, ó, naqueles dias me dirão assim, ó, no teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos. Aí Jesus disse assim, eu não te conheço. É a mesma questão. Conheceu Adão a Eva, é uma relação. E Jesus disse, eu não conheço vocês. Jesus está dizendo, apesar de vocês pregarem o fogo cair, apesar de vocês expulsarem demônio, apesar de tanta coisa, nós não tivemos nenhuma relação. Olha o que Jesus está dizendo. Existem pessoas, existem obreiros, né, que têm dom, mas não têm vida com Deus nenhuma. A vida dele, na relação com a comunidade cristã onde ele vive, é apenas um negócio. A igreja para ele virou uma empresa. Então, ele não tem relação nenhuma com Jesus. Então, se a trombeta tocar para ele hoje, dificilmente ele vai para o céu. Por quê? Porque a Bíblia está depondo contra ele. Tá? A Bíblia está depondo contra essa pessoa. Então, não é bom, não é bom. O brasileiro se leva muito pelos dons e não pelo caráter do indivíduo, que é muito mais importante. Esse dia eu ouvi uma frase que o rapaz falou, ó, o microfone descobre talento, mas a mesa revela o caráter. Jesus escolheu a mesa para falar o maior evento do mundo, sua morte. Ele falou numa mesa. Quantas vezes teve a cruz? Uma só. Mas ele falou da cruz na mesa e quando ressuscitou falou para Maria falar para os discípulos, vai e diga que eu estou vivo, que eu vou até eles. E onde foi? Na mesa de novo. Então é a mesa que sempre revela o nome, não é o microfone não. Eu acho, Entendeu? É bom a gente guardar isso. Então, Atos 6:3 está escrito como? Atos 6:3. Atos 6:3. Isso. Escolhei por irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, Isso. aos quais continuamos sobre esse importante negócio. Então, aí você está vendo a relação do caráter. Os apóstolos dizem assim, ó, procura quem ora e o fogo cai. Procura quem canta muito, quem prega muito. Não. A relação da procura estava falando do caráter do indivíduo. Porque eles sabiam que o Espírito Santo só encheria esse tipo de pessoa. E não outro. Tá? Então, é possível que essas pessoas que hoje viram que o seu dom pode levar ele a algum lugar, ele desvirtuou totalmente o principal motivo de ter recebido um dom, que é a propagação do Evangelho e a edificação de fé dos demais irmãos onde ele atua, tá? Então, cheios do Espírito Santo, é escolha pelo caráter seguido da unção. O Espírito Santo enche o indivíduo
por causa do caráter e não do seu dom. Ok? Deixei isso bem claro para vocês. Tá? Ainda falando do diáconos cheios do Espírito Santo, oração e jejum e vida devocional. A oração e o jejum acontecem na mesma mão do caráter que levou o Espírito Santo a separar, a ungir os 7 homens. O que eu estou querendo dizer? Que aqueles homens não foram escolhidos para serem diáconos. Eles já eram diáconos, só foi oficializado diante do povo pela boca dos apóstolos. Porque eles começaram a procurar homens que estavam aptos, homens que já vinham trabalhando, homens que já estavam com notoriedade no meio do povo. Porque fatalmente a gente vai conhecer alguém que vai falar assim, ó, se me ungir eu faço. Não, é exatamente o contrário. Só vai ser ungido porque já está fazendo. Entendeu? Assim. Entendeu? Então é preciso que a gente entenda isso. O jejum e a oração não é por causa do cargo. É por causa da sua vida devocional. Sua vida depende disso. De um jejum e de uma oração. Sua vida depende disso. Não, quando eu for diácono eu penso nisso. Não, isso é vida cristã. A vida cristã. Esquece o cargo. Nós estamos falando da sua vida. E esse cargo ele vai complementar a sua vida. Certo? Jejum e oração. Aí quantas vezes você vai jejuar, é você e Deus. Agora a oração é sempre. Né? Ainda que não seja de joelho, que é devido ao seu trabalho, devido à sua correria, mas sempre ligado, sempre falando com Deus, porque os dias são maus. Né? O tempo está bem dificultoso nos últimos dias. Então é preciso ter uma vida de jejum e de oração.